O hábito de te engajares com Deus e suas criações é fácil de ser estabelecido se ativamente te recusares a permitir que a tua mente se disperse. Não é um problema de concentração, é a crença em que ninguém, incluindo a ti mesmo, vale um esforço consistente. Fica do meu lado de forma consistente contra esse engano e não permitas que essa crença desgastada te faça regredir. Os desanimados são inúteis para si mesmos e para mim, mas só o ego pode ser desanimado. Então vamos começar relembrando alguns pontos do último estudo, baseado nessa frase final, né? A sua falta de vigilância, ou a nossa falta de vigilância ao próprio sistema de pensamento, é inútil para Jesus, já que ele está trazendo essa frase aqui em primeira pessoa, né? Ele está dizendo assim, ó, os desanimados são inúteis para si mesmos e para mim, mas só o ego pode ser desanimado. Então, toda vez que você está num estado que não é um estado de atenção, se você não está usando todas as coisas aqui para permanecer em um estado de vigilância, de atenção, você está num estado inútil. Você não serve para nada, porque a mente ela só está engajada para continuar estendendo as ilusões, a separação. Lembra que a gente falou sobre isso no último estudo? Né? Não sei se foi no último estudo ou se foi no anterior, mas enfim. Lembra que uma das coisas que acontecem quando a consciência começa a aceitar a expiação é que ela entra em estado de atenção. É um estado de atenção que ela coloca e ela aprende a voltar o tempo todo para esse estado de atenção. Por quê? Porque a consciência que compreendeu a expiação, ela compreendeu o que é necessário para que haja esse desfazer. Né? A expiação não é o desfazer dos erros a partir da percepção corrigida. A expiação não é a consciência de que o erro é impossível, então a consciência ela se mantém na fé de que isso é assim, né? De que na realidade não tem erro. Então, ao se manter na fé de que na realidade não tem erro, a consciência se torna vigilante contra os erros. Lembra que a gente viu isso no capítulo 2, onde ele fala que a expiação ela extirpa os erros, porque ela arranca os erros pela raiz, ela lembra que eles não estão ali. Ela arranca a separação dali. Então, a consciência da expiação é a consciência de que a separação nunca aconteceu. Então, o que é ser vigilante à expiação? É ser vigilante contra os erros. Então, a consciência se mantém na fé de que nada real pode ser ameaçado, e ela é vigilante contra a tentação que fica dizendo o oposto. Contra os pensamentos, contra as sensações, contra seja lá o que for, que fica tentando convencer essa consciência de que ela não é como Deus. Né? Isso é aceitar a expiação. Só que um dos primeiros resultados que passa a acontecer na percepção, quando a consciência realmente está disponível para a expiação, é que surge um estado de atenção que começa a ser constante, um estado de atenção que começa a ser ativo, que ele passa a ser contínuo. A consciência que está aceitando a expiação, ela entrou em um estado de atenção contínuo. E é essa continuidade na atenção que faz com que os erros eles sejam vistos como erros. Porque se o tempo todo a consciência está se posicionando de dentro do nada real pode ser ameaçado, qualquer coisa que diz o contrário, ela simplesmente não se equivoca com aquilo. Então ela está sendo vigilante contra erros, contra mecanismos de auto-engano, né? Então, olha só, se você não está, então, em um estado de atenção, você simplesmente é uma percepção inútil. Você consegue entender? Né, ó, os desanimados, ou seja, se não tem já um estado ativo, um estado em que você realmente compreendeu a importância de se manter atento, se ainda não tem isso, você é simplesmente uma percepção desanimada. E ele está dizendo: os desanimados são inúteis para si mesmos e para mim, mas só o ego pode ser desanimado. Lembra, se você não está, então, em um estado de atenção, a gente falou sobre isso no último estudo, foi logo o final, né, do último parágrafo que a gente leu, que é esse 7 aqui, ó.
O que que faz com que a gente não produza esse estado de atenção e transforma ele em um estado contínuo? Você vai dormir, você levanta, toma café, faz todas as coisas que tem que fazer no dia, mas acima de tudo tem um estado de atenção que é ativo ali, que passou a não sair. Significa que ele é contínuo. Atrás de todas essas coisas, o que é mais importante é se manter em estado de atenção para observar quem é o eu que está percebendo o mundo. Ou é o eu que valida e alimenta as ilusões, ou é o observador que está olhando para isso para não se confundir mais. Só tem essas duas opções, né? Então, uma das coisas que faz a gente não estabelecer essa continuidade na atenção é o quanto nós nos vemos sem valor. Tem uma certeza tão forte nessa consciência que vem da separação, de que ela, né, por conta da culpa, do medo e da punição, essa consciência ela se vê tão sem valor que aí quando ela pensa, né, quando ela ouve as coisas que Jesus fala que tem que ser feitas, né, para gerar essa correção, ela não se engaja, ela não é ativa, ela não é constante na dedicação. Mas por que que ela não é constante? Porque ela se vê tão sem valor que ela só, a sensação interna dela é assim: ai, não vale a pena. Não vale a pena me esforçar. Não vale a pena eu manter uma disciplina. Não vale a pena ficar atento. Então, deixa eu me distrair mesmo. Por quê? Porque ela vê um ganho em se distrair para não olhar para o que ela pensa, né? Para não olhar para as certezas que vêm a partir do pensamento de separação. Vocês têm noção, gente, disso, da importância desse mecanismo que ele está explicando aqui, ó? Lembrando, o título desse estudo, aliás, o título desse capítulo é As Ilusões do Ego. Ego é um sistema de pensamento, não é uma entidade, né? Não é um ser. O ego é um modo de pensar que surgiu na mente a partir do pensamento de separação. Esse modo de pensar ilude as ilusões do ego, as ilusões de um sistema de pensamento, de uma maneira de de uma maneira de pensar que uma mente adotou a partir do pensamento de separação. No caso, essa mente é a consciência que fica olhando para sua imagem e para minha imagem. Então, ó, desde o início do capítulo, a gente está vendo vários mecanismos ilusórios que a gente fica atuando a partir deles e se iludindo, se auto-enganando. Aqui, talvez, ele está explicando um dos principais mecanismos que a gente tem que passar a prestar atenção. E, ó, ele está ensinando de uma maneira tão didática que a gente não precisa nem mesmo aprender a localizar esse senso de ser sem valor. Ele está convidando, através da prática, a entender como é que esse senso de ser sem valor atua. Vocês conseguem entender? Porque às vezes a gente pensa assim, ó, que a gente precisa soltar a certeza de ser sem valor. Só que aí a gente está tão iludido com essa certeza que você não consegue, né, nem mesmo aprender a observar ela. Porque ela está num nível mais metafísico, não está nem no nível do corpo. A certeza de ser sem valor, ela é do próprio pensamento de separação, porque ele não existe. Então ele já é sem valor mesmo.